Dando continuidade à história, Deus nunca nos deixa sós. Escrito por Américo Simões, narrado por Lúcia. Havia-se passado quase um ano desde os últimos acontecimentos. Nesse período, a irmã Wanda, de tanto que a irmã Jandira insistiu, conseguiu fazer com que Teodora voltasse a dormir em seu quarto, junto com as outras meninas. As provocações de Conceição e Ivone com relação à pequenina se agravaram nesse período. É lógico que as duas meninas tinham cuidado de aprontar e perturbar a pobre criança quando não havia nenhuma das freiras para testemunhar os seus atos. As duas, terríveis, chegavam quase a fazer xixi nas calças de tanto que gargalhavam ao lembrar do que aprontavam para a pobre Teodora. Estavam convencidas cada vez mais de que não havia prazer maior na face da terra do que perturbar a garotinha. Nem os banhos de piscina, nem os passeios fora do orfanato, nem os seus pratos prediletos eram tão divertidos quanto aquilo. Certa noite, o silêncio da madrugada foi quebrado pelo som estridente de uma ambulância entrando nas dependências do orfanato. Havia sido chamado para socorrer irmã Wanda, que estava tendo a pior de todas as crises de bronquite que tivera em sua vida. A pobre mulher foi levada para o hospital, onde ficou internada por diversos dias. No dia seguinte, assim que Teodora soube do acontecido, entrou em pânico e correu para a capela, onde se arrojou aos pés da imagem do Cristo e se pôs a rezar pela irmã adonitada. Senhor Jesus, por favor, proteja a irmã Wanda. Faça com que ela melhore de saúde para que saia do hospital o quanto antes. Teodora mergulhou fundo nos olhos da imagem do Cristo, os quais pareciam para ela ter vida. Eles encaravam-na com a mesma profundidade com que ela os encarava. Dias depois, irmã Wanda recebeu alta e pôde voltar para o orfanato. A alegria foi geral, pois todos, tanto as freiras como as meninas, queriam a irmã muito bem. Teodora mal se cabia de tanta felicidade. Eu pedi muito para Jesus que a senhora melhorasse, irmã, contou Teodora para Wanda assim que teve oportunidade. No entanto, a alegria durou pouco. Irmã Wanda pegou uma pneumonia dias depois e foi novamente hospitalizada. Teodora se viu novamente desesperada e suplicando aos pés da imagem do Cristo na capela. Enquanto rezava, Teodora ouviu um risinho abafado ecoar pela capela silenciosa. Ao voltar-se para trás, encontrou os olhos marotos de Ivone, olhando fixamente para ela. Teodora procurou, no mesmo instante, ignorar a menina e voltou às suas orações. Mas nem bem recomeçou e Ivone a interrompeu. Você vai ficar sozinha, disse a menina com certo prazer na voz. Sozinha? Espantou-se Teodora, voltando-se novamente na direção da garota. Sozinha? O que você quer dizer com isso? A resposta de Ivone foi imediata. Irmã Wanda não vai mais voltar do hospital. Não? Por que não? A pergunta da Teodora saltou-lhe à boca num tom agudo e afobado. A resposta de Ivone foi novamente rápida e precisa. Porque a irmã Wanda vai morrer. Não vai não. Vai sim. E você vai acabar sozinha dentro desse orfanato, sozinha. Eu não vou. Vai sim. Ivone rompeu numa gargalhada, uma gargalhada malévola e debochada. Teodora começou a chorar e a tremer, e Ivone atacou mais uma vez. Teodora vai ficar sozinha, lalarilará. Cala a boca! Explodiu a menina. Ivone gargalhou ainda mais, cruelmente. Eu não calo, não calo. Foi nesse momento que Conceição entrou na capela. Ivone voltou-se no mesmo instante para a amiga e disse no seu tom mais felino. Teodora vai acabar sozinha. Irmã Wanda vai morrer. Lá, 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 ali.
Diante do desespero de Teodora, Conceição pediu à amiga que se calasse. Ora, por que eu devo calar, Conceição? Porque sim, respondeu a menina com os olhos vivos a ir e vir de Teodora. Mas foi você mesma que disse que a irmã vai morrer. Defendeu-se Ivone, espantada com a reação de sua amiga. Conceição ia dizer alguma coisa, mas foi interrompida pela voz aguda e chorosa de Teodora. Odeio vocês duas! Gritou ela com a face se contorcendo de dor e revolta. Odeio! Vocês merecem queimar no inferno! Ivone fez fusquinha para a menina e depois rompeu numa nova gargalhada escandalosa. Conceição não se manifestou, apenas puxou Ivone pelo braço para fora da capela, deixando Teodora aos prantos aos pés da imagem do Cristo. Como Conceição havia previsto, a irmã Wanda faleceu no hospital 2 dias depois daquela data. Foi um baque para sua família, para as freiras que conviviam com ela e para as meninas do orfanato que tanto a estimavam, especialmente Teodora. A notícia de sua morte foi dada para a menina por irmã Jandira e de forma curta e grossa. Pareceu até que a irmã sentiu prazer em dar-lhe a triste notícia, provocando na garota um choro profundo e desesperador. Pode chorar, chore o quanto quiser, trovejou a irmã Jandira. Nenhuma lágrima vai mudar o destino. Nenhuma lágrima vai trazer a sua irmãzinha adorada de volta. De agora em diante as coisas serão bem diferentes por aqui, Teodora. Muito diferente, compreendeu? Acabou toda a paparicação, a mordomia que a irmã Wanda lhe dava. Acabou. Fim. Ponto final. Está me ouvindo? Agora eu vou pôr você na linha, menina, na linha. A menina não ouviu uma palavra sequer do que havia sido dito a ela. A dor que sentia pela perda da irmã que tanto amava foi tamanha que a deixou indiferente a tudo o que se passava à sua volta. E se não fosse a irmã Cecília chegar e amparar a menina diante daquele momento tão doloroso e difícil, a pobrezinha teria sofrido ainda pior. O enterro da irmã Wanda foi acompanhado pelas irmãs, pelos familiares e amigos da irmã. Somente a irmã Dulce não foi, permaneceu no orfanato junto de Anita, a cozinheira, de suas ajudantes e do seu Otacílio, para cuidar das meninas e manter tudo organizado por lá. Muitas meninas quiseram ir ao funeral, mas para isso seria preciso alugar uma jardineira, o que custaria muito dinheiro, do qual não se dispunha naquele momento, por isso não puderam ir. Além do mais, seria trabalhoso para as irmãs manter os olhos sobre todas, ainda mais no estado lamentável em que se encontravam. Há tempos que o orfanato não ficava de luto, com a atmosfera tão triste como se encontrava naquele dia. Quando as irmãs voltaram do enterro, todas traziam na face a dor pela perda da irmã que tanto estimavam. Irmã Cecília quis logo saber como estava Teodora. Sabia que ela, por ser tão apegada à irmã Wanda, deveria estar sofrendo horrores por sua perda. A irmã encontrou a menina deitada na cama dela, parecendo alheia a tudo e a todos. Seu estado deixou-a profundamente preocupada. Seria melhor chamar um médico para examiná-la antes que se agravasse. Ao comentar com a irmã Jandira, ela foi logo dizendo: Não vai me dizer que você agora vai paparicar essa menina. Largue mão disso, Cecília. Está mais do que na hora de ela começar a encarar a realidade da vida, sem mimos. Não vou permitir que outra irmã Wanda conviva entre nós aqui nesse orfanato. Não vou mesmo, chega de estragar essas garotas. E a ideia de chamar um médico foi deixada de lado para a tristeza da irmã Cecília. Da mesma forma que Teodora sofreu com a partida de Lira do orfanato, a menina caiu numa profunda depressão após a morte da irmã Wanda. Mal comia, beliscava uma coisinha ou outra, mas muito sem vontade. As irmãs tentavam alegrá-la, incentivá-la a voltar a se alimentar direito, mas a pequenina não reagia como esperado.
Irmã Jandira, impaciente como sempre, dizia sem dó nem piedade: Ah, não vai comer? Então não coma. E tirava o prato de frente da criança. Ah, não vai beber o refresco ou o leite? Então não beba. E tirava o copo de frente da pequenina. As demais irmãs ficaram caladas diante da impaciência da colega para com a pobre criatura, a fim de pouparem os seus ouvidos dos sermões que a irmã Jandira adorava dar a todas. Teodora deixou de falar também depois do triste acontecimento. Seu silêncio só era quebrado quando ela pedia a Cristo que trouxesse a irmã Wanda de volta para o orfanato. Por diversas vezes foi preciso a irmã Jandira arrastá-la pelo braço para fora da capela, caso contrário a menina não deixaria o local. Enquanto você não levar uma surra, menina, esbravejava a irmã Jandira enfurecida, nunca vai tomar jeito. A surra que a irmã Jandira prometia a todas as meninas para corrigir birra e mimo nunca chegava a acontecer. Causava medo, pavor, tanto nas meninas quanto nas colegas de profissão, mas nunca chegava às vias de fato. Levou muito tempo para que as colegas percebessem que a sua braveza não passava da boca para fora. No 20º dia, após a morte da irmã Wanda, a tarde caiu com uma tempestade prestes a desabar sobre a cidade. Foi nessa hora que a irmã Cecília deu por falta de Teodora. Ao consultar a sua professora, descobriu que a menina não havia voltado para a sala de aula depois do almoço. Onde estaria? Perguntou-se Cecília, começando a ficar aflita. A pobre mulher verificou todos os cômodos do orfanato e não havia sinal da pequena. Logo, as demais freiras estavam ajudando na busca pela menina. Eu não acredito que aquela pirralha desapareceu mais uma vez. Explodiu a irmã Jandira, assim que soube do desaparecimento da pequena. Enquanto ela não levar umas boas palmadas e ficar de castigo, ela não mudará. Eu já falei, mas vocês não me ouvem. Ninguém me ouve nesse lugar. Os trovões começaram a se intensificar no céu, enquanto nuvens pretas se juntavam, escurecendo a cidade. Tinha-se a impressão de que iria cair um dilúvio. Visto que ninguém havia encontrado sinal algum da menina nas dependências do orfanato, as irmãs partiram em busca pelo jardim que cercava o lugar. Seu Otacílio afirmou categoricamente que por ele a menina não havia passado. Por nenhum momento ele havia se ausentado do seu posto junto ao portão de entrada do orfanato, e quando o fez, manteve o portão trancado com correntes, impossível de ser aberto. A hipótese de Teodora ter pulado o muro foi também descartada, uma vez que era alto demais para uma menina do seu tamanho escalá-lo e depois saltar dele. Seu Otacílio se juntou à busca. Mas nem bem ela começou, a forte tempestade desabou sobre a cidade. Os raios estalavam tão alto que estremeciam tudo ao redor. As janelas balançavam tanto com o vento que parecia que os vidros iam se estilhaçar. As irmãs, com exceção da irmã Jandira, estavam literalmente desesperadas. Onde foi que essa menina se meteu? Perguntava-se a irmã Elvira, agoniada. Foi então que Conceição subitamente saltou do banco onde estava sentada e saiu correndo em direção ao jardim. Volte aqui, menina! Bramiu a irmã Jandira. Mas Conceição não lhe deu ouvidos. Continuou correndo pelo jardim em meio à forte chuva. Mas essa agora! Aonde essa doida foi? Explodiu a irmã Jandira, batendo com força as mãos sobre as suas ancas. Como se não bastasse o problema que já tínhamos. Deus seja louvado. Novos raios brilhavam no céu. Cadê o Otacílio? Alguém tem que ir atrás daquela desobediente, berrou a irmã Jandira no limite da sua impaciência. Não tardou muito para que Conceição voltasse para lá, esbaforida e encharcada da cabeça aos pés. O que deu em você, Conceição?
repreendeu uma das irmãs. Perdeu o juízo, foi? Com a voz entrecortada, Conceição disse: Eu sei onde Teodora está, venham. A voz da menina tinha um apelo esquisito. Otacília achou por bem atender e seguiu a sua sombra, embrenhando-se pelo jardim e pela chuva que embaralhava a visão. Essa menina também merece levar uma surra. Onde já se viu sair assim em meio a uma tempestade como essa? Esbravejou a irmã Jandira, deixando-se sentar-se numa cadeira. Enquanto isso, o seu Otacílio seguia Conceição por entre as plantas do jardim em meio à forte chuva. A menina andava acelerado, com ímpeto, muito à frente do senhor, que por mais que se esforçasse não conseguia acompanhar os seus passos. O pobre homem estava esbaforido quando Conceição chegou ao seu destino. O local de onde semanas antes havia sido retirado uma árvore cujo tronco apodrecera e poderia cair sob uma forte rajada de vento ou uma tempestade como aquela. A extração da árvore, de caule grosso, havia deixado um enorme buraco que até aquele momento não fora fechado. Dentro dele estava Teodora, caída e desacordada. Quando seu Otacílio a viu, seu coração se partiu de pena. A menina jazia por entre a água que se acumulava cada vez mais no buraco e que muito em breve haveria de cobrir a pequenina da cabeça aos pés. Se ela despertasse, poderia se salvar de um possível afogamento. No entanto, não conseguiria deixar o buraco, pois não havia no que se segurar para sair dali. Tudo virava um barro escorregadio. Sendo seu Otacílio um homem experiente, ele conseguiu com muita dificuldade tirar a menina de lá. Um sorriso de satisfação brilhou na face bonita e negra de Conceição, ao ver Teodora sendo retirada do buraco por seu Otacílio. Assim que as irmãs avistaram o homem trazendo a garotinha nos braços, uma das irmãs falou: É melhor chamarmos um médico para examinar a pobrezinha. Irmã Jandira ergueu-se em protesto mais uma vez. Chamar o médico nessa tempestade? Você perdeu o juízo, irmã? Cabeça de miolo mole. A pobrezinha, explicou seu Otacílio, que naquele momento punha a pequena Teodora deitada num dos bancos de madeira que havia ali. Deve ter pisado em falso e caído no buraco que ficou da velha árvore arrancada semanas atrás. Eu disse que aquele buraco tinha que ser fechado e o quanto antes, observou a irmã Carmélia. Era perigoso alguma das meninas cair lá dentro. Ela caiu dentro dele de propósito, opinou a irmã Jandira, só para nos perturbar. Que é isso, irmã? Atalhou a irmã Dulce. A menina não fez por querer. Se não tivesse perdido os sentidos com a queda, teria certamente gritado por socorro. Seu Otacílio opinou. Seria o único modo de sair do buraco, uma vez que tem quase 2 metros de profundidade e o que se tornaria impossível para uma menina do tamanho dela, ainda mais enlameada e escorregadio como está. A irmã Jandira bufou, irritada, e indagou. O que essa pirralha tinha que andar por lá? Com tanto lugar de sobra para brincar, o que ela foi fazer justamente lá? Será que você não tem coração, irmã? Indagou a irmã Dalva. Se você não tiver pulso firme com essa meninada, irmã, elas vão montar cavalo em você e em todas nós. Irmã Dalva olhou para a colega com dúvida. Irmã Jandira repudiou o seu olhar, empinando a cabeça e estufando o peito, e em seguida ralhou. Como educadoras, vocês todas são péssimas, péssimas, estão me ouvindo? Assim que o médico examinou Teodora, descobriu que o pé direito dela estava torcido e por pouco não quebrara. Seu pezinho foi enfaixado e aconselhou-se que ele recebesse compressas de água quente para que obtivesse uma melhora mais rápida. Com isso, Teodora se viu obrigada a permanecer na cama.
podendo levantar-se somente com a ajuda de uma das irmãs. Numa tarde, ao despertar de um cochilo, a menina teve um tremendo susto e uma desagradável surpresa. Deparou-se com Conceição, observando-a com seus olhos grandes e viçosos como jabuticabas. Teodora por pouco não gritou de susto. Saia daqui! Esbravejou. Deixe-me em paz, sua preta. Eu vim ver você, disse Conceição com a típica calma. Você é má, vá embora, deixe-me em paz, reforçou Teodora atordoada. Conceição permaneceu encarando a menina, acamada por alguns segundos, antes de se manifestar novamente. Olha, eu trouxe isso para você, disse ela, estendendo-lhe uma flor linda de se ver. Sei que é sua preferida. Os olhos de Teodora cintilaram. Como você sabe? Perguntou ressabiada. Acreditaria se eu dissesse que foi um passarinho que me contou? Teodora fez uma careta. Sei que gosta dessa flor porque observei você diante delas. Você sempre para admirá-las, sentir o seu perfume. É verdade? Por que me observava? Sei lá. Agora vá embora. Não vou, não. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Sua boba beiçuda! Sabia que fui eu que a encontrei caída naquele buraco? Foi nada, sua mentirosa. Fui eu sim, mentirosa. Se não acredita em mim, pergunte para as irmãs. Você deveria me agradecer por tê-la encontrado ali. Eu, de certo modo, salvei a sua vida. Teodora fez beicinho. O silêncio pairou sobre as duas por alguns segundos e, por fim, Teodora falou. Eu não gosto de você. Você e sua amiga são más, muito más comigo. Você também é má com a gente. Chama-me de preta, fedida, carvão. Mas você é preta, fedida e carvão. Posso ser preta, de cor do carvão, mas fedida eu não sou, não. Ando sempre muito bem perfumada. Teodora fez um novo beicinho e Conceição acrescentou. Você poderia ter morrido dentro daquele buraco, sabia? E daí? E daí que... Conceição não soube ao certo o que responder. Houve novamente um breve silêncio até que ela dissesse. Esse livro aqui, ó, eu apanhei lá na biblioteca para ler para você. Você ler para mim? Nunquinha. Eu detesto ouvir a sua voz. Mas eu vou ler mesmo assim. E eu vou tampar os meus ouvidos. Mesmo assim vai me ouvir, pois a minha voz é forte, forte que nem um trovão. Deixe-me em paz e vá embora, por favor, resmungou Teodora, rompendo repentinamente num choro sentido. Conceição ficou em silêncio por quase 5 minutos e depois disse. Eu sei que você está sentida pela morte da irmã Wanda. Eu também senti muito a sua morte, eu até chorei por causa disso. É sempre muito triste quando se perde alguém que amamos tanto, não é? Teodora continuou chorando baixinho, sentida. Conceição então passou a mão sobre a sua cabeça na esperança de acalmar a menina. Eu sinto tanta saudade dela, desabafou Teodora entre as lágrimas. Eu queria tanto que Jesus a trouxesse de volta para o orfanato. Por que ela teve que morrer? Era tão moça. Conceição, ainda alisando os cabelos da menina acamada, falou. Todos dizem que quando a gente morre, a gente vai para o céu. Mas eu já olhei tantas vezes para o céu procurando pelas pessoas que morreram e eu nunca vejo nenhuma delas. Por lá há só pássaros. Só se quando as pessoas morrem elas viram pássaros ou estrelas. Lembrando que a irmã Wanda havia lhe explicado certa vez, Teodora falou. Irmã Wanda me disse certa vez que o céu para onde as pessoas que morrem vai não é esse que a gente vê, e sim um outro que os nossos olhos não podem enxergar. É mesmo? Espantou-se a menina. É, pelo menos foi o que ela me disse.
As duas meninas refletiram por alguns instantes e Conceição comentou a seguir. Eu estava pensando, será que a irmã Wanda foi mesmo para o céu? Ela também pode ter ido para o inferno, né? Não diga bobagem, sua preta. Eu pensei, irmã Wanda era uma mulher boa e todas as pessoas que são boas vão para o céu. Além do mais, ela era uma freira e freira também só vão para o céu. Para o inferno só vão as pessoas que são más, assim como você e a Ivone. Vocês duas certamente hão de ir para o inferno torrar por lá feito pão velho no forno. Se formos para o inferno, você também irá. Não vou mesmo. Sou boazinha. Boazinha? Sei. E sou mesmo, sua lambisgoia, cara de carvão, estrupício. O clima pesou novamente entre as duas. Cada qual ficou em silêncio com um bico enorme na boca. Mas Conceição, que naquele dia, àquela hora, parecia cansada de provocações, resolveu quebrar o gelo e perguntou: Você sente muita falta da irmã Wanda, não sente? Os olhos de Teodora voltaram a se encher d'água. E uma vontade enorme de chorar perturbou a menina mais uma vez. Era a realidade ferindo-lhe o coração novamente. As duas meninas ficaram ali envolvidas naquelas ondas de tristeza até Conceição dizer: Você ainda não me agradeceu por tê-la salvado. Os olhinhos meigos e tristes de Teodora fixaram-se em Conceição. Novamente, entre lágrimas, ela afirmou: Eu não vou agradecer-lhe. Pode tirar o cavalinho da chuva. Nisso, Ivone apareceu na porta do quarto, esbaforida, e ao avistar Conceição, soltou o verbo. Então você está aí, Conceição? Eu pensei que havia tomado chá de sumiço, sua moleca. Eu procurei por você pelo orfanato inteiro. Ao ver a amiga próxima de Teodora, Ivone mudou o tom de voz. Conceição, o que você está fazendo sentada perto dessa lambisgoia? A resposta da menina foi imediata. Vim ver como ela está passando. Você o quê? Assombrou-se Ivone, aproximando-se da amiga. E desde quando você visita meninas chatas e birrentas como essa aí, hein? Os olhos de Ivone e Teodora se cruzaram silenciosos, porém firmes. Pelo recinto vibrou mais uma vez a voz gaiata de Ivone. Bem feito para você ter caído naquele buraco e por pouco não ter morrido afogada dentro dele. Bem feito também para você que a irmã Wanda tenha morrido, pois só quero ver como é que você vai se virar agora, sozinha por aqui, sem a proteção dela. Acho pouco tudo o que lhe aconteceu, sua lambisgoia. Deixa a menina em paz, Ivone, protestou Conceição. Lembre-se de que a irmã Wanda nos ensinou que não devemos desejar para o outro aquilo que não gostaríamos de receber em troca. Sim, eu me lembro. Mas a irmã Wanda agora está morta, Conceição, mortinha da Silva. E só por isso devemos esquecer os seus conselhos? Ivone deu de ombros e fez um muxoxo. Houve um breve silêncio até que se voltasse novamente para Teodora e perguntasse num tom de deboche. E aí, lambisgoia, já agradeceu a Conceição por ter salvado a sua vida? Já? Se não fosse ela ter metido no meio daquele temporal, você não teria sido encontrada. Teria ficado naquele buraco até ele transbordar com a água da chuva. Os olhos da pequena Teodora arregalaram-se diante do comentário da menina. No mesmo instante em que uma saliva amarga atravessou sua garganta. Voltando-se para Conceição, Ivone perguntou: Como soube que essa lambisgoia estava lá, Conceição? Ouvi uma voz na minha cabeça dizendo: Procure a menina no lugar de onde foi retirada a velha árvore. Ela está lá. Ouviu o quê? Uma voz na minha cabeça. Voz na cabeça? Sei, zombou Ivone com ironia. Ficou, foi biruta, moleca.
É isso que dá ficar do lado dessa lambisgoia. Está ficando biruta que nem ela. Conceição não respondeu. Permaneceu quieta, olhando de soslaio para a amiga. Ivone, que naquela hora estava mais impossível que o normal, voltou seus olhos grandes e frios para Teodora e tornou a perguntar no seu tom mais ácido. E aí, lambisgoia? Já agradeceu a Conceição por ter salvado a sua vida? Sim, Ivone, adiantou-se Conceição. Ela já me agradeceu. Acho bom mesmo, respondeu a menina, sentando-se na cama ao lado de Conceição. O silêncio pairou sobre as três novamente, e só foi rompido quando Ivone subitamente explodiu numa gargalhada. O que é agora? Perguntou Conceição, espantada com a reação da amiga. Estou me lembrando de você e do seu Otacílio, chegando com a lambisgoia nos braços, feito dois patos molhados. Ao vê-lo, irmã Jandira correu para ajudá-lo e por isso se molhou também. A roupa molhada gruda no corpo e por isso dava para ver o sutiã dela. Um sutiã enorme, acho que cabem uns 2 melões dentro dele, ou até mesmo 2 melancias. Conceição e Teodora acabaram rindo com a menina, mas pelo jeito espalhafatoso que ela gargalhava, do que propriamente com o seu comentário. O mais engraçado, prosseguiu Ivone, foi quando a irmã Carmélia escorregou no chão respingado de chuva e por pouco não caiu. Só queria vê-la, imensa do jeito que é, esborrachando-se no chão feito uma jaca. Ou melhor, uma jararaca. As gargalhadas se triplicaram pelo eco do quarto, como geralmente acontece em lugares cujo pé direito é bastante alto. Todos os cômodos das dependências do orfanato tinham pelo menos 4 metros de altura, o que provocava muito eco. E a calça do seu Otacílio, que por pouco não caiu, acrescentou Ivone, provocando mais risos. A irmã Clécia diz sempre para o pobre homem usar suspensório, lembrou Conceição. Sus o quê? Perguntou Ivone, achando graça da palavra. Suspensório, repetiu a Conceição, articulando a palavra com deboche. E o que é isso? Sei lá. Novas gargalhadas. Teodora, sem dar conta, tomou parte na conversa e disse: Engraçado mesmo foi o dia em que os dentes da Anita caíram da boca. Os dentes? Espantaram-se Ivone e Conceição. Sim, e por pouco não caíram na panela com a sopa. As três meninas riram ainda mais. E o dia em que a irmã Teresa soltou um pum foi sem querer, certamente. Mas a pobre mulher ficou tão vermelha de vergonha que nem um pimentão. Um pum? É mesmo? Espantou-se Ivone. Não sei por que as pessoas ficam sem graça quando isso acontece. Afinal, todo mundo solta pum. Faz parte, né? É que nem arrotar. Acontece. A conversa entre as três meninas se estendeu de forma cada vez mais descontraída e por quase 1 hora. Só se encerrou porque a irmã Carmélia apareceu para levar Teodora para tomar banho. A irmã se surpreendeu ao encontrar as três garotas, primeiro, por estarem juntas, o que era atípico. Todos no orfanato sabiam da rixa entre elas. Segundo, por ver que Teodora parecia mais alegre. Até o seu rosto estava mais corado. Como diz o ditado, lembrou irmã Carmélia. Fecha-se uma porta, abre-se outra. Uma pessoa parte e outra chega. Deus nunca nos deixa sós. Nos dias que se seguiram, Conceição visitava Teodora diariamente e as duas riam. Contavam histórias e a antipatia que outrora uma sentia pela outra, cada vez mais esmaecendo-se.
Ivone também acabou participando desses encontros e se deixando ser, cada dia mais agradável a Theodora. Juntas, as três meninas dividiam suas aventuras, segredos e os desejos mais íntimos, tal como o de um dia ser adotada por uma família. A adoção deve ser muito boa, comentou Ivone certo dia. Afinal, nenhuma das meninas que foi adotada voltou para cá para reclamar. Nem sequer para nos fazer uma visita, observou Conceição seriamente. A Lira, por exemplo, nunca mais apareceu por aqui. Falou tanto que vinha vê-la e nunca mais deu as caras. Irmã Wanda dizia que os pais adotivos dela haviam se mudado para a Europa e se ela nunca escreveu era devido aos pais não permitirem. Muitos pais adotivos não gostam que os filhos adotados mantenham contato com o orfanato de onde vieram. As três meninas refletiram por alguns instantes, imaginando como seria a vida na Europa. As irmãs estavam cada dia mais surpresas com a aproximação das três garotinhas. Com 9 anos, nessa época, jamais, em momento algum, passou pela cabeça de uma delas que Ivone e Conceição pudessem um dia vir a se tornar amigas de Theodora, a menina que adoravam perturbar. Aquilo provava mais uma vez que a vida era realmente uma caixinha de surpresas. Irmã Wanda certamente ficaria feliz por ver as três meninas se tornarem amigas, comentou irmã Cecília com uma das colegas. Ver pessoas inimigas tornarem-se amigas é algo realmente surpreendente e emocionante. Isso prova mais uma vez que tudo passa e se transforma. O amor sempre fala mais alto no final. A aproximação das três órfãos foi tão grande que elas pediram permissão para a irmã Jandira para dormirem no mesmo quarto e em camas lado a lado. Irmã Jandira ficou literalmente perplexa. E, apesar de ser sempre do contra em tudo, achou por bem atender ao pedido das três, o que surpreendeu todas as irmãs que residiam no orfanato, provando, mais uma vez, para todas, que a bondade é como a água sobre a pedra, tanto bate até que fura. Na primeira noite em que as três meninas dormiram lado a lado, elas, juntamente com as outras meninas que ocupavam o enorme quarto, tiveram uma estranha e surpreendente visita. A luz já havia sido apagada havia algum tempo, e Conceição, Ivone e Theodora, cada qual na sua cama, conversavam baixinho, quando Conceição avistou a figura de uma mulher em meio à escuridão. Ela brilhava como se uma luz houvesse sido acesa dentro dela. "Vejam!" exclamou boquiaberta. Assim que Theodora e Ivone avistaram a mulher luminescente, ambas estremeceram de choque. "O que é aquilo?" indagou Ivone, puxando a coberta até a altura do nariz, como se ela fosse um escudo para se proteger do desconhecido. "Eu não sei", balbuciou Conceição, assustada e ao mesmo tempo maravilhada com o que via. Nesse interim, outras meninas já haviam despertado e também olhavam assustadas e encantadas para a mulher que brilhava no escuro, olhando com bondade para elas. Uma disse então: "É Nossa Senhora!" "Sim!" exclamou a outra. Muitas meninas puxaram o lençol até cobrir o rosto. Outras se viraram de bruços e esconderam o rosto debaixo do travesseiro por medo. "Olhe para ela, Ivone", pediu Conceição, assim que percebeu que a amiga havia se escondido embaixo das cobertas e tremia de medo. "Não precisa ter medo", acrescentou. "Ela nada de mal nos fará." "Eu não quero olhar", respondeu a menina com a voz tomada de pavor. "Eu tenho medo." "Não tenha", atalhou Theodora. "É a mãe de Jesus, nada de mal nos fará."
Ivone ousou dar mais uma vez uma espiadinha. E ao encontrar o rosto sereno daquela mulher que se mantinha ali olhando para todas as meninas, o seu desespero se abrandou. Havia uma bondade surpreendente e fascinante nos olhos daquela mulher iluminada, capaz de acalmar todos que ousassem fitá-la. Nenhuma das 30 meninas que dormiam naquele quarto soube precisar quando é que a misteriosa mulher, cheia de luz, desapareceu, pois todas pegaram no sono enquanto a admiravam. Foi uma noite de sono tranquilo para todas, uma noite como poucas. No dia seguinte, assim que se levantaram, as meninas contaram às freiras o que havia visto na noite anterior. Foi um agito só no orfanato, pois todos queriam saber a respeito. As irmãs acharam a história um tanto quanto fantástica demais, totalmente improvável. Entretanto, acabaram dando-lhes algum crédito, ao perceberem que a visão havia sido coletiva. Se todas viram o que viram, algum fundamento havia. A estranha aparição foi passando de boca em boca e logo ganhou as ruas. No bairro, não se comentava outra coisa senão a respeito da misteriosa mulher iluminada que visitara um dos quartos do renomado orfanato Santa Clara. Até o padre da paróquia local foi ao orfanato para saber mais detalhes sobre a visita daquela que acreditou ser Nossa Senhora. Mas teria sido mesmo a mãe de Jesus quem visitara as meninas naquela noite? Para Conceição, não. Para ela, aquela mulher cheia de luz era a irmã Wanda, e nenhuma garota mais a reconheceu por ela não estar usando o hábito como de costume. Conceição preferiu guardar segredo de suas conclusões, até mesmo de Ivone, sua amiga inseparável, e de Teodora, sua nova amiga inseparável. O Natal mais uma vez se aproximava, e as meninas, como de hábito, tiravam um momento para escrever uma carta para o Papai Noel. Na carta, a maioria delas pediu o mesmo dos anos anteriores para o bom velhinho, que ele lhes desse um presente de Natal, a adoção. Naquele ano, no entanto, Teodora e Ivone, que tanto sonharam em ter um pai e uma mãe, desistiram do seu pedido habitual. Se fossem atendidas por Papai Noel, elas haveriam de ser separadas, o que seria lamentável para as duas. Chega de separações, não mais, dizia Teodora aos céus. Não havia dor maior do que ter que se separar de quem tanto se gosta. E agora ela gostava imensamente de Ivone e de Conceição, as duas garotas que haviam se tornado suas novas amigas inseparáveis. As 3 amigas já tinham 10 anos quando descobriram a verdade sobre o Papai Noel. É lógico que as meninas maiores já comentavam com as demais que Papai Noel não existia, mas sendo crianças duvidavam de que aquilo fosse verdade. É lógico que quem desmascarou a farsa foi a irmã Jandira, num daqueles dias em que ela havia acordado literalmente de ovo virado, dando murro em sombra, disposta a brigar até mesmo com os mosquitos e abelhas, mesmo que levassem algumas ferroadas. Quer dizer que não existe o Papai Noel? Perguntou Teodora, boquiaberta, com os olhinhos enchendo-se de água. Não, respondeu a mulher secamente. E quantas cartas que nós escrevemos durante todos esses anos? Tudo bobagem. Quer dizer que elas nunca foram parar no Polo Norte? Irmã Jandira não conseguiu responder, pois naquele momento irrompeu-se numa gargalhada escandalosa que a fez tremer feito gelatina da cabeça aos pés. Teodora ficou enfurecida diante da revelação. Foi literalmente um choque para ela saber que o bom velhinho não passava de uma fantasia, uma alegoria do Natal. Cruel, muito cruel, o homem ou a mulher que inventou o Papai Noel. Revoltou-se a menina depois.
Para que iludir as crianças dizendo que existe um bom velhinho que trará para elas o presente que elas desejarem? Para quê? Se eu um dia encontrar o danado que inventou o Papai Noel, eu vou dar-lhe um beliscão bem dolorido para ele aprender a nunca mais inventar uma mentira dessas. Ivone e Conceição gargalharam ao imaginar a amiguinha beliscando aquele que havia inventado o Papai Noel. Seria uma cena hilária. Mais tarde, as três pequeninas chegaram à conclusão de que a irmã Jandira só dissera aquilo para aborrecê-las. Que Papai Noel existia sim, e lia todas as cartas que a criançada lhe escrevia. Ao darem sua opinião para a irmã Jandira, a mulher achou por bem novamente usar de sinceridade para com as três, para despertá-las para a realidade do mundo. Ela olhou gravemente para as três, com seus olhos grandes e penetrantes, fazendo com que as meninas se encolhessem de medo. Por fim disse: Papai Noel foi criado pelo homem para estimular a venda durante o Natal. O comércio precisa lucrar e, em outras palavras, ganhar dinheiro. Nada se faz no mundo sem o dinheiro. Nada? Nada. Absolutamente nada. Ao menos nesse mundo em que vivemos. No além da vida, eu não sei. Esse orfanato, por exemplo, só é mantido porque recebemos doações de pessoas que têm muito dinheiro. Até mesmo a prefeitura que nos ajuda é mantida por meio dos impostos que foram criados para dar-lhe dinheiro. Quem construiu esse orfanato foi uma família de muito dinheiro. Se não houvesse o dinheiro, nada disso existiria. Vocês não estariam aqui hoje. As três meninas se entreolharam. Irmã Jandira acrescentou: Para ganhar dinheiro, vocês precisam trabalhar. Estudar também é importante, pois o estudo lhes permitirá arranjar um emprego que lhes dê mais dinheiro. Entenderam? Por isso, estudem com afinco, se quiserem ter uma vida mais digna quando partirem do orfanato. Partir daqui? Alarmaram-se as três. Sim, um dia vocês terão que ir embora daqui, viver suas vidas, adquirir o seu próprio sustento com o trabalho de vocês. Quer dizer que seremos adotadas? A pergunta partiu de Teodora. Não. Não? Não, vocês nunca serão adotadas, já estão velhas demais para serem adotadas. Então, por que teremos que ir embora daqui? Porque aqui não é a casa da sogra. Não é justo que continuem nessa vida boa para o resto de suas vidas. Assim que vocês forem maiores, devem tomar o rumo da rua e batalhar por suas vidas. Irmã Jandira riu com escárnio antes de acrescentar: Só quando vocês estiverem fora daqui é que vocês vão saber o que é o mundo realmente. A podridão em que o homem vive. Teodora pôs-se de pé, peitou a freira e disse com determinação: Eu não vou embora daqui nunca. A mulher curvou-se sobre ela, mirou fundo os seus olhinhos e disse com muita firmeza: Você vai sim, nem que tenha que ser arrastada para fora desse orfanato. Veremos, desafiou a menina com os olhos rompendo-se em lágrimas. Pois veremos, desafiou a irmã sem esmorecer. Irmã Cecília e irmã Carmélia ouviram tudo o que havia se passado entre a irmã Jandira e as três meninas, e assim que puderam, repreenderam a irmã por seus modos. Não deveria ter falado com elas como falou Jandira. Deveria sim, bramiu a irmã Jandira, para que elas acordem para a realidade o quanto antes. Saibam de uma vez por todas o que é o mundo lá fora e se preparem para ele, estudando mais para garantir um bom futuro. Há formas e formas de falar, irmã, pois o meu modo de falar é esse. Quem não gostar que se faça de surda quando eu abrir a minha boca. As duas irmãs se entreolharam sem saber mais o que dizer.
Irmã Jandira continuou. Essas meninas não são bibelôs, irmãs. E se não são, não devem ser tratadas como bibelôs. Elas não serão crianças para o resto da vida. Logo se tornarão mocinhas. Por isso está mais do que na hora de elas acordarem para a verdade do mundo. As verdades que foram escondidas por trás dos muros deste e de qualquer outro orfanato. Irmã Carmélia e irmã Cecília decidiram não esticar o assunto. De nada adiantaria argumentar. Irmã Jandira seria sempre aquela que daria a palavra final. A seu favor, é lógico. Assim que as três amigas inseparáveis ficaram juntas, Ivone, num tom preocupado, perguntou: será que é verdade o que a irmã Jandira nos contou? Ela só falou aquilo para nos amedrontar, opinou Teodora. Acho que ela diz a verdade, atalhou Conceição pensativa. A maioria das meninas que cresceu foi embora daqui, lembra? As duas meninas concordaram com a cabeça. Houve uma breve pausa até que Conceição comentasse. Mas a vida fora do orfanato não deve ser tão má. Na verdade, deve ser melhor do que aqui. Toda vez que a gente sai para fazer nossos passeios, a gente só vê coisa boa, não é mesmo? É zoológico, parque, circo, parque de diversão, gente rindo, falando, comendo pipoca, chupando sorvete, felizes. É verdade, respondeu Ivone, puxando pela memória. Eu tenho curiosidade de saber como é a vida lá fora. E, ao mesmo tempo, eu tenho medo. Eu não tenho curiosidade alguma. Para mim, eu viveria aqui no orfanato até a morte, opinou Teodora. Se um dia tivermos realmente de ir embora daqui, acrescentou Teodora em tom decidido, vamos juntas, para não termos de nos separar jamais, combinado? Combinado, responderam Ivone e Conceição em uníssono. As três meninas se abraçaram no melhor estilo, três mosqueteiros. Foi assim que as três pequeninas começaram a despertar para a realidade que se passava além dos muros do orfanato. A realidade mundana, capitalista. Ainda que elas aprendessem um pouco a cada dia o que era preciso fazer para se sustentar no mundo materialista, as três não faziam ideia do que realmente era a realidade além dos muros do orfanato. Antes nunca houvesse sabido. Antes todos vivessem num orfanato lindo como aquele, protegido de todo e qualquer mal que tem origem no mundo onde o dinheiro fala mais alto. E por causa disso, muitas pessoas são capazes de fazer as coisas mais absurdas, até mesmo matar o próximo por ele. 1958. Aos 13 anos, Teodora, Ivone e Conceição entraram na adolescência. Era uma nova fase na vida das três, cheia de mistérios e descobertas. A primeira menstruação foi uma grande novidade para elas. Foi só então que elas tiveram a sua primeira aula sobre sexo. E quem, se não irmã Jandira, para falar a respeito? As meninas se entreolhavam escandalizadas com as revelações. Umas se seguravam para não rir, outras para não chorar. Outras nem ouviam direito o que estava sendo dito pela irmã. Depois de explicar todo o processo do ato sexual, da reprodução sexual, da fecundação e tudo mais que era conveniente a uma adolescente saber, irmã Jandira acrescentou alto e em bom som. O desejo sexual complica muito a vida das pessoas, principalmente da mulher. Os homens são capazes das piores baixezas para satisfazerem os seus desejos sexuais. E por isso, muito cuidado com eles, quando estiverem vivendo fora do orfanato. Eles serão capazes de seduzi-las com palavras e gestos carinhosos só para convencê-las a ir para a cama com eles. Se forem, ficarão grávidas e acabarão tendo que arcar com a gravidez sozinha, pois os homens não querem responsabilidade nesse sentido. Só querem o prazer que tem na cama. Por isso, cuidado.
Não se deixe convencer pela lábia desses cafajestes. Teodora ergueu o dedo pedindo licença para fazer uma pergunta. Assim que a irmã Jandira lhe deu a chance, a menina indagou. Quando a senhora diz que todos os homens são cafajestes, a senhora quer dizer todos, sem exceção? A freira grandalhona respondeu, balançando a cabeça afirmativamente. Todos, sem exceção. Até mesmo o seu Otacílio, até mesmo ele. A resposta da irmã Jandira foi precisa. Até mesmo os diretores do orfanato? A pergunta pegou a irmã desprevenida, mas a resposta soou firme. Também. Até mesmo Jesus? Os olhos da irmã se arregalaram de surpresa. Nunca alguém havia lhe feito uma pergunta tão perspicaz. Exceto ele, respondeu a freira, procurando manter a mesma certeza na voz que mantinha até então. As meninas se entreolharam pensativas. Irmã Jandira prosseguiu. A mulher deve se entregar a um homem para o sexo somente depois de casada. Essa é a lei da igreja, a lei de Deus. Toda mulher que se entrega antes do casamento cometerá um pecado mortal. Não aceite também ir para a cama com um homem que lhes prometa fazer sexo seguro, ou seja, usando camisinha. Isso também é errado diante dos mandamentos da igreja. Outro bom motivo para fazer sexo somente depois de casadas é para evitar o contágio de doenças venéreas. Geralmente, um casal faz exame de saúde quando vai se casar para saber se ambos estão saudáveis para terem filhos. Desta vez, foi Conceição quem ergueu o dedo pedindo permissão para falar. Irmã, quando devemos nos casar exatamente? A mulher encheu o peito de ar, espumou de raiva por alguns segundos antes de responder num tom ríspido e direto. Na minha opinião, nunca, nunca. Mas nem mais e nem menos. Se querem o meu conselho, fiquem longe dos homens. Homem nenhum presta. Ah, exclamou Conceição pensativa. Por isso que a senhora virou freira e veio morar no orfanato, né? Porque aqui só tem mulher, é isso? A mulher não se conteve dessa vez e deixou escapar um risinho pelo canto dos lábios. Essas meninas, murmurou calada. As meninas deixaram a aula sobre o sexo com a cabeça em parafuso. Era muita revelação para ser absorvida em tão pouco tempo. Sexo, menstruação, homens cafajestes, casamento, filhos. Ufa, que faltava mais saber sobre o mundo. Outra grande mudança na vida das três também havia acontecido quando elas completaram seus 13 anos de idade. A partir dessa idade, as meninas adquiriam uma função no orfanato para mantê-lo funcionando e em bom estado. Umas ajudavam na limpeza, varrendo e lavando o chão, depois encerando. Outras na cozinha, preparando as refeições, pondo e tirando as mesas, lavando as louças, que não eram pouca. Muitas ajudavam na lavanderia, recolhendo a roupa que era para lavar, colocando-as nos tachos para ferver e depois as estirando no varal para secar ao sol. E, por fim, retirando-as do varal e passando-as. As meninas que apresentavam um bom desempenho em matemática eram escolhidas para ajudar no escritório do orfanato. Teodora foi uma delas. Logicamente, as meninas exerciam suas funções após o término das aulas e tinham tempo suficiente para fazer os seus deveres de casa. Para não sobrecarregar ninguém, as meninas eram divididas em turnos, chamados de grupos. Assim, o grupo A trabalhava das 8 às 10 horas da manhã. Depois fazia o seu dever de casa das 10 ao meio-dia. O grupo B
fazia o seu dever de casa das 8 às 10 e das 10 ao meio-dia assumia o seu dever no orfanato. Ao meio-dia todas almoçavam, à 1 estudavam, pois geralmente as aulas das 5ª até a 8ª série eram ministradas no período da tarde. Depois da aula tomavam banho e jantavam. Ajudavam as menores a ir para a cama e depois podiam ficar até mais tarde conversando, jogando baralho ou jogos de tabuleiro, pingue-pongue, lendo, aprendendo violão com a irmã Bernadette, entre outras atividades. Quando o orfanato recebia a visita de um homem de boa aparência ou de um jovem, as meninas dessa idade sentiam seu peito se incendiar diante deles. Passavam a olhá-los com grande interesse, chegando muitas vezes a sentir o peito palpitar. Eram os primeiros traços do desejo, despertando dentro delas o desejo em meio ao medo. Certo dia, Conceição encontrou Teodora sentada no banco de concreto junto ao canteiro de rosas. A adolescente estava cabisbaixa e entristecida. Conceição sentou-se ao lado dela e perguntou: "O que houve? Você está triste?" "Estava pensando na irmã Wanda, no quanto ela faz falta. Eu queria avistá-la lá no céu." As duas meninas voltaram os olhos para o céu. "Não podemos vê-la, Teodora, mas ela está lá, em algum lugar entre as estrelas, para onde seguem todos aqueles que morreram. Pode ter certeza." A menina concordou com um pequeno aceno de cabeça, enquanto uma lágrima escorria por sua face. Aguardem, a história continua.